O canal Muita Informação vai conversar hoje com Renildo Barbosa. Deixa eu apresentar para vocês quem é Renildo Barbosa. Ele é o Rei Momo de Salvador, ele é presidente do Conselho Municipal, que trata diretamente dos conselhos tutelares na cidade. É um dos principais militantes do movimento LGBTQI+, então é uma pessoa que tem uma penetração em vários segmentos da sociedade. Eu quero começar esse papo contigo, Renildo, entendendo primeiro como está acontecendo o trabalho hoje em Salvador com relação aos conselhos tutelares, quais as principais demandas que vocês têm encontrado. A gente teve uma eleição polêmica recentemente sobre o assunto, né? Exatamente. O CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o qual eu estou presidente, composto por representações governamentais das secretarias e de órgãos da Prefeitura de Salvador e por entidades que foram eleitas entre os seus pares para discutir, fiscalizar entidades ou órgãos, programas e falar sobre criança e adolescente no âmbito da política pública. E uma das prerrogativas também do CMDCA é fazer a eleição, o processo de escolha dos conselheiros tutelares, deliberar pelo aumento de conselhos tutelares na cidade, de fiscalizar essa atuação não somente dos conselheiros tutelares, mas dos órgãos também. E, em caso de denúncia, estabelecer sindicância para averiguar se a atitude do conselheiro ou da conselheira foi a correta ou não, ou se houve algum prejuízo aos direitos de criança e adolescente de quem busca o conselho tutelar. Qual a avaliação que você faz sobre o trabalho do Conselho Tutelar hoje? Qual a importância dele no contexto de sociedade que a gente tem hoje? É muito importante porque é o órgão que está diretamente atuando na comunidade, é o órgão mais próximo, junto com, por exemplo, hoje nós temos 18 conselhos e 90 conselheiros. Nós temos uma rede agora estabelecida de 29 CRAs, que é quem está mais próximo dos pedidos que nós fazemos enquanto CMDCA, enquanto Conselho Tutelar, para atender as famílias e atender as requisições de serviço. Então, o conselheiro tutelar pode representar entidades e órgãos, inclusive questionar o não funcionamento correto do CMDCA, dos CRAs, das secretarias, do próprio executivo. E pode, de acordo com a lei, assessorar não somente o CMDCA, o Ministério Público, a Defensoria, mas principalmente a Câmara Municipal e a Prefeitura. Está escrito isso na lei. Então, assim, se o Conselho tem todos os dados das demandas, das violações impostas a crianças e adolescentes, é ele também que pode contribuir para que essa rede funcione de uma forma mais direta. Quais os principais casos, quais as principais infrações e o que é que toca mais o jovem ou adolescente de Salvador? Os principais casos são, além de maus tratos, além de violação sexual, a Bahia está entre os 5 estados que mais tem denúncia no Disque 100, e Salvador está entre as cidades que mais tem pela população, são 2 milhões de habitantes, e também pelo número, pela facilidade que a população tem de denúncia. Trabalho infantil também nos preocupa em alguns momentos, e a questão de negligência familiar. Muitas vezes os conflitos entre os adultos expõem a criança e adolescente a problemas sérios que levam com que essa criança esteja exposta a violações, tanto negligência, abandono afetivo. É importante se destacar que o abandono afetivo provoca depressões, faz com que a criança e adolescente esteja em desequilíbrio na escola, na comunidade, nas relações pessoais. Deixar a criança vulnerável. Vulnerável, e muda a personalidade. A criança e o adolescente estão formando personalidade. Então, se ela convive numa realidade tóxica, ela aprende ou ela é obrigada a se defender disso, e muitas vezes utilizando as mesmas atitudes que os adultos ao seu redor têm. Então isso é prejudicial porque a personalidade da criança vai ser moldada nessa convivência. Então isso é um prejuízo enorme para a sociedade, porque a criança e o adolescente de hoje é o adulto de amanhã. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque a gente pode ter uma sociedade mais doente, ou com mais problemas, ou com mais desvios de comportamento, mais violenta a partir daquilo que a gente expõe hoje à criança e adolescente. O poder público, ele muitas vezes é omisso e ele não age como deveria na tentativa justamente de voltar uma atenção maior para os jovens e as crianças. A gente levar como consideração as escolas da rede pública,
a gente não percebe um trabalho de convencimento e de despertar nessas crianças da importância da educação, e muitas se tornam alvos e vítimas da sociedade e levadas pelo tráfico, né? E levadas pelos tráficos, o número de evasão é muito grande. Hoje nós temos necessidade de número maior de vagas para a primeira infância, principalmente. Há um número cada vez maior de pais e mães que trabalham e que hoje não tem o suporte de avós, tios, daquelas famílias numerosas que nós tivemos. Então, assim, a criança fica onde? Então, a necessidade maior de creche, de escola dos primeiros anos, que é a primeira infância, e que essas escolas sejam em tempo integral, porque nós teremos um ambiente equilibrado, com uma equipe qualificada, para que nossas crianças não fiquem nas ruas, em locais que tenham violações ou que provoquem a essa criança um problema ainda maior, inclusive de ser utilizado pela criminalidade. Então, além do tráfico, além da mendicância, então você passa em algumas ruas e tem adultos que se utiliza de crianças ou alugam crianças e adolescentes para mendicância, para pedir esmola. Então isso é um problema sério. E que o poder público não pode fechar os olhos, com certeza. Não pode fechar os olhos, e a gente precisa atuar em rede, né? Não somente o CMDCA, não somente o Conselho Tutelar, mas principalmente a abordagem, a Prefeitura, o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho e outros órgãos, para que a gente possa ter uma atuação mais consistente, que a gente consiga diminuir essas violações. Renildo Barbosa, ele é um dos precursores do movimento LGBT na Bahia e teve há muito tempo à frente e ajudando a comandar o GGB, que é um dos mais importantes grupos de combate à homofobia no país. Como você avalia a realidade do gay, da lésbica, do transexual, das pessoas dessa minoria hoje da sociedade, que muito é falado, mas que pouco de suporte realmente acaba tendo na prática? Participamos de diversos espaços de discussão em relação à comunidade LGBTQI+, né, com o GGB, mas representando a PROHOMO, né, participando do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Teria sido uma honra, e pode vir a acontecer ainda, de eu estar junto da diretoria do GGB, né, Luiz Motti, o grande precursor. Foi a partir de um tapa que o Luiz Motti levou no Porto da Barra que fez surgir esse movimento LGBT pujante como é hoje. Marcelo Cerqueira, que é um grande querido, que está aí atuante, graças a Deus, santos e orixás, está aí forte, além de toda a equipe, né, Denis, Milena, toda a equipe do GGB. A gente atua na organização chamada PROHOMO, que é em defesa de LGBTs, tem uma atuação desde a época que não tinha sequer conferência, né? Fomentamos a conferência junto com o Wesley, junto com o Fórum Estadual LGBT, que foi criado nessa conferência em toda a Bahia. O fórum ainda está muito vivo, atuante, né? Recepcionando as novas lideranças LGBTs, e aí a gente precisa citar, por exemplo, as lideranças como o NAN, que está aí à frente da torcida LGBT tricolor do Bahia, saudar e lembrar de novas lideranças que estão em frente da torcida rubro-negra LGBT, para lhe dizer lideranças novas que estão surgindo e que a gente está conseguindo levar à frente, além da atuação nos conselhos estaduais que tratavam desse tema. A gente tem a satisfação de ter acompanhado a formação e a votação do Conselho Municipal LGBT, que está na CEMU, que tem uma atuação, inclusive, de novas lideranças, e o orgulho de ter passado por nós, pela PROHOMO, por esse fórum LGBT estadual, personalidades como Paulette Furacão, como Copélia, que hoje, já que hoje, e dia 29 de janeiro é o dia da visibilidade trans, é bom que a gente cite que a gente conheceu essas pessoas oprimidas, né, sem poder utilizar sua identidade de gênero, como mulheres trans, em comunidades que muitas vezes precisavam lidar com esse preconceito, e que a gente conseguiu estimular essa discussão, levar para os colégios, pelas escolas, ter uma discussão maior. A gente tem a primeira coordenadora estadual, que foi Paulette Furacão, temos Tuca Pérez, a primeira assessora da Câmara, temos Copélia trabalhando dentro da Justiça em um projeto de atenção aos egressos do sistema prisional, além de outras trans que aí estão funcionando. Então, essa atuação no movimento LGBT e no movimento de direitos humanos nos trouxe uma bagagem ímpar e de sensibilidade com aquelas pessoas que mais precisam. Isso é um assunto sempre muito polêmico. Sim. A própria militância no mundo LGBT mudou muito desde que você e Luiz Motti começaram lá atrás esse processo,
Que comparação você faz sobre aquele momento onde tudo começou, o tapa de Luiz Motti, e o próprio processo de aceitação que a sociedade hoje tem com relação ao público LGBT, né? Nós tivemos até 2010 uma época de muita discussão, né, e de algumas conquistas. E tivemos o posicionamento no último ano de 2019 do STF. Então isso tudo baliza e nos deixa uma força muito maior para enfrentar uma onda, né, a partir de 2018, especialmente de 2019, de contestação desses direitos LGBTs, né, de contestação do que se chama de uma defesa exacerbada dos nossos direitos. Mas são os direitos que, inclusive agora, ou mesmo com a decisão do STF em criminalizar a homofobia e comparar ao racismo nos mesmos moldes, a gente tem um enfrentamento muito grande da violência devido a essa crescente violência, e a gente continua sendo um dos países que mais mata e agride homossexuais. Então, a cada 16 horas, um homossexual é agredido ou assassinado, especialmente trans, né? Então, há um ódio muito grande em relação às trans. Então, a gente percebe que houve uma melhora no ponto de vista legal. Nós temos leis, inclusive em Salvador foi sancionada uma atualização de uma lei agora que já existia, né, que foi feita por Maurício Trindade quando era vereador e no chefe de gabinete Carvalhal na época, era o chefe, não, mas foi aprovada, e agora nós tivemos como alteração a partir de uma proposição de Aladilce, que a gente tem a satisfação de ter um prefeito que não é homofóbico, um prefeito que mesmo de direita consegue aprovar e enfrentar com tranquilidade essas questões LGBTs. Então a comunidade LGBT, mesmo aqueles de esquerda ou mesmo aqueles de centro-direita, apoiam, né, e tem essa gratidão com o prefeito da cidade de Salvador por essa questão de conviver muito tranquilamente com as políticas públicas LGBT. Então nós temos um conselho aí. Então, para nós, comunidade LGBT, o que é mais interessante hoje em dia em relação a 80 ou antes de 80 é a capacidade que nós tivemos de estabelecer um marco legal, de estabelecer em conferências políticas públicas que foram replicadas em todo o Brasil, e a gente tem leis e um posicionamento do STF claro definido para combater essa violência que se debruça sobre a comunidade LGBT. O próprio processo de aceitação da sociedade tem mudado muito, tem evoluído muito. Até a década de 80, uma pessoa ser gay ou lésbica definia o padrão de comportamento com quem as pessoas andavam e definia, inclusive, a aceitação social dela. Isso tem mudado. A própria internet tem favorecido, a própria televisão, as plataformas digitais têm favorecido esse processo de aceitação da sociedade. É perceptível já essa mudança? É perceptível, até porque você perceba que todas as novelas, independente do canal de televisão, séries, filmes, tratam da questão LGBT, do enfrentamento à homofobia, ou de você conviver com um beijo, né, entre dois homens e duas mulheres, assim como é entre casais héteros, de uma forma tranquila. Há uma popularização dessa discussão, em escolas ou não, no dia a dia. Então isso faz com que a violência diminua, mas que não seja ainda num patamar que a gente considere razoável. Até as próprias mídias, até as próprias emissoras começaram a retratar o gay como uma pessoa normal, porque era muito comum colocar o gay sempre afeminado e sempre ridicularizado perante a opinião pública. Essa caricatura não é real no dia a dia. As pessoas conseguem hoje dialogar e transitar com muita tranquilidade. Isso é um movimento que fortalece toda essa luta que vocês fazem justamente no mundo. É um movimento que, inclusive, coloca o gay no lugar que o gay, que a lésbica, que a travesti transexual tem. Que é de uma pessoa totalmente normal, igual a quem nos assiste agora, que tem uma orientação hétero, né? Que seja cis, que é uma discussão também mais aprofundada, que às vezes dá um nó na cabeça de algumas pessoas. Porque é realmente difícil, é muita nomenclatura e nem todo mundo tem acesso a essas informações. Mas essa popularização na TV, nos filmes, faz com que a gente saísse do patamar, né, de bichinha caricata, né, de sempre ser o cabeleireiro, o fofoqueiro, sempre ser aquele confidente caricato das mulheres, apesar de que nós temos também afeminados e caricatos que, pra gente é orgulho. Quem fez a revolução do Stonewall em Nova York, que provocou toda uma discussão mundial, foram as travestis, as caricatas, foram as afeminadas.
e que pela própria forma de serem tratadas pelo movimento LGBT, até porque o machismo existe também no movimento LGBT, e normalmente o que a gente diz que são as mais durinhas, as mais machudas, às vezes tem uma predominância nessa discussão. Então, para a sociedade, ter um gay que seja dentro dos padrões heteronormativos, todo certinho, sem desmunhecar, muitas vezes esse gay tem que ser caricato ou tem que estar em algumas funções definidas. Né? Quando, na verdade, a gente tem que observar a pessoa pela qualificação que ela tem, pelo profissional que essa pessoa é, e não pela questão sexual, pela questão de imagem, de orientação, qualquer identidade sexual. Quem tiver qualquer tipo de problema, o GGB pode ajudar, onde as pessoas podem buscar ajuda, informação. Tem o centro da prefeitura, que Vida Bruno está à frente, que tem um trabalho também voltado para acolher essas pessoas, sobretudo uma parcela da população mais pobre, que depende da família, ou que depende de outras estruturas, e que não consegue alçar um voo próprio e, a partir daí, ser mais vítima desse processo. Então, né? assim, além do GGB, nós temos o Centro de Referência que você já falou, que é da Prefeitura. Nós temos o Casarão da Diversidade, que fica aqui também no centro de Salvador, que é do Governo do Estado. Nós temos a OAB, né, tem uma comissão da diversidade que traz todo esse apoio. O Ministério Público tem um GEDEM, que tem promotoras muito atuantes, como Lívia Vaz, que traz toda a assessoria, todo o apoio. A Defensoria, inclusive, tem no seu quadro travestis, transexuais, trabalhando no atendimento a quem é dessa comunidade, inclusive acontecendo periodicamente os mutirões para a mudança, a retificação do nome. Então, hoje a gente tem um apoio institucional, né, dos governos muito maior do que antes, e isso facilita porque você tem, imediatamente após uma agressão, a gente tem alguém que lhe dê apoio para que você possa ir na delegacia. Nas conferências que nós fizemos desde 2008, inclusive, e hoje você tem um retorno que na delegacia pergunta, na hora de você registrar um BO, qual a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero e também do agressor. Isso é importante porque antes nenhum dado da delegacia, da Secretaria de Segurança Pública, da Bahia e de outros estados tinha essa informação. E isso foi uma conquista do movimento, essa disputa, essa crescente concessão, inclusão desses nomes, porque antes a gente disse que a sexualidade, a homossexualidade é o amor que não ousa dizer o nome, porque você não poderia nem dizer. Já era um choque, né? Quando você dizia assim, homossexual já era um choque de quem ouvia. Então, quando a gente é visto, é reconhecido, a gente tem direitos mais garantidos. E para finalizar, não dá para a gente esquecer de que Renildo Barbosa foi rei momo da cidade, está vestido assim e é candidato novamente ao reinado para comandar a festa de Salvador e da Bahia. Me conte aí, conte pra gente. Rei momo em 2014 e 2019 e já com a proposta de manter a coroa agora em 2020, nessa disputa aí de rei momo. É um rei momo da cidadania, é um rei momo que faz uma discussão sobre direitos que devem ser garantidos no carnaval. Não é não, criança não trabalha, criança brinca, respeita as mulheres, não baixaria, respeita a legislação que impede música de baixarias. Esse rei momo não vai atrás de trios que cantam e que perseguem mulheres, que diminuem a imagem da mulher, que fala da questão da sexualidade de novinhos e de novinhas, porque a gente entende que isso é uma agressão. Inclusive, a nossa convivência é uma agressão à alegria de Salvador. Então, nós estamos aí, sim, candidatos agora ao tricampeonato, já fomos em 2014, estamos agora em 2019, e aí na disputa do Carnaval 2020. E para quem está nos assistindo, deixa eu tentar virar isso para cá, para a gente falar também, para quem está nos assistindo, o bom de bater um papo com o Renildo é que ele tem essa capacidade, essa possibilidade de acessar vários públicos e usar até a própria força de trabalho como o rei momo no carnaval para falar de temas muito delicados, como a questão da agressão à mulher, o respeito à mulher, o trabalho infantil, o trabalho LGBT. Então, despeça da gente aí, porque muita informação está no ar. É muita informação, viu? E aí muita informação está chegando aí com essa força toda e ocupando espaços que até então não ocupados pela comunicação. A gente fica muito feliz por estarmos aqui. Oswaldo, um abraço a toda a equipe, para contribuir aí para divulgar coisas boas, né, para divulgar lutas e defesa de direitos sempre.
A intenção é essa. Obrigado, meu irmão. Parabéns Tudo de pelo bom, trabalho. muito obrigado. Muita informação no ar. Tchau, obrigado.